Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Leitura da carta encíclica Dominum et Vivificantem, do Papa João Paulo II, publicada em 1986, sobre o Espírito Santo na vida da Igreja e do mundo. Primeira parte. O Espírito do Pai e do Filho, dado à Igreja. Secção 1. Promessa e revelação de Jesus durante a ceia pascal. Ponto 3. Quando já estava iminente para Jesus Cristo o tempo de deixar este mundo, ele anunciou aos apóstolos um outro Consolador. O evangelista São João, que estava presente, escreve que, durante a ceia pascal, no dia anterior à sua paixão e morte, Jesus se dirigiu a eles com estas palavras: Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará um outro Consolador, para estar convosco para sempre, o Espírito da Verdade. É precisamente este Espírito da Verdade que Jesus chama o Paráclito, e Paracletos quer dizer Consolador e também intercessor ou advogado. E diz que é um outro Consolador, o segundo, porque ele mesmo, Jesus Cristo, é o primeiro Consolador, sendo o primeiro portador e doador da Boa Nova. O Espírito Santo vem depois dele e graças a ele, para continuar no mundo, mediante a Igreja, a obra da Boa Nova da Salvação. Desta continuação da sua obra por parte do Espírito Santo, Jesus fala, mais que uma vez, durante o mesmo discurso de despedida, preparando os apóstolos reunidos no cenáculo para a sua partida, isto é, para a sua paixão e morte na cruz. As palavras a que faremos aqui referência encontram-se no Evangelho de São João. Cada uma delas acrescenta um certo conteúdo novo ao anúncio e à promessa acima referidos. E, ao mesmo tempo, elas estão encadeadas intimamente entre si, não só pela perspectiva dos mesmos acontecimentos, mas também pela perspectiva do mistério, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o qual, talvez, em nenhuma outra passagem da Sagrada Escritura tenha uma expressão tão relevante como aqui. Ponto 4. Pouco depois do anúncio acima referido, Jesus acrescenta: Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos recordará tudo o que eu vos disser. O Espírito Santo será o Consolador dos apóstolos e da Igreja, sempre presente no meio deles, ainda que invisível, como mestre da mesma boa nova que Cristo anunciou. Aquele ensinará e recordará significa não só que ele, da maneira que lhe é própria, continuará a inspirar a divulgação do Evangelho da Salvação, mas também que ajudará a compreender o significado exato do conteúdo da mensagem de Cristo, que ele assegurará a continuidade e a identidade de compreensão dessa mensagem, no meio das condições e de circunstâncias mutáveis. Por conseguinte, o Espírito Santo fará com que perdure sempre na Igreja a mesma verdade que os apóstolos ouviram do seu Mestre. Ponto 5. Para transmitirem a Boa Nova da Salvação, os apóstolos estarão associados, de uma maneira particular, ao Espírito Santo. Eis como Jesus continua a falar: Quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da Verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E também vós dareis testemunho de mim, porque estáis comigo desde o princípio. Os apóstolos foram as testemunhas diretas, oculares. Eles ouviram e viram com os seus próprios olhos, contemplaram e até mesmo tocaram com as próprias mãos Cristo,
como se exprime numa outra passagem o mesmo evangelista São João. Este seu testemunho humano, ocular e histórico a respeito de Cristo, andará ligado ao testemunho do Espírito Santo. Ele dará testemunho de mim. É no testemunho do Espírito da Verdade que o testemunho humano dos apóstolos encontrará o seu mais forte sustentáculo. E, em seguida, encontrará nele também o recôndito fundamento interior da sua continuação entre as gerações dos discípulos e dos confessores de Cristo, que se irão sucedendo ao longo dos séculos. Sendo o próprio Jesus Cristo a suprema e mais completa revelação de Deus à humanidade, é o testemunho do Espírito que inspira, garante e convalida a sua fiel transmissão na pregação e nos escritos apostólicos, enquanto o testemunho dos apóstolos lhe proporciona a expressão humana na Igreja e na história da humanidade. Ponto 6. Isto é posto em evidência, também, pela estreita correlação de conteúdo e de intenção com o anúncio e a promessa que acabamos de mencionar, que se encontra nas palavras que vêm a seguir no texto de São João. Teria ainda muitas coisas para vos dizer, mas, por agora, não estáis em condições de as compreender. Quando, porém, ele vier, o Espírito da Verdade, guiar-vos-á para toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Com as palavras precedentes, Jesus apresenta o Consolador, o Espírito da Verdade, como aquele que ensinará e recordará, como aquele que dará testemunho dele. Agora diz: Ele vos guiará para toda a verdade. Este guiar para toda a verdade, em relação com aquilo que os apóstolos por agora não estão em condições de compreender, está necessariamente em ligação com o despojamento de Cristo, por meio da sua paixão e morte de cruz, que, então, quando ele pronunciava estas palavras, já estava iminente. Mas, em seguida, torna-se bem claro que aquele guiar para toda a verdade está em ligação, não apenas com o scandalum crucis, o escândalo da cruz, mas também com tudo o que Cristo fez e ensinou. Com efeito, o Mysterium Christi, na sua globalidade, exige a fé, porquanto é ela que introduz o homem, oportunamente, na realidade do mistério revelado. O guiar para toda a verdade realiza-se, pois, na fé e mediante a fé. É a obra do Espírito da Verdade e é fruto da sua ação no homem. O Espírito Santo deve ser em tudo isto o guia supremo do homem, a luz do espírito humano. Isto é válido para os apóstolos, as testemunhas oculares que devem levar doravante a todos os homens o anúncio do que Cristo fez e ensinou e, especialmente, da sua cruz e da sua ressurreição. Numa perspectiva mais ampla e distante no tempo, isto é válido também para todas as gerações dos discípulos e dos confessores do Mestre, uma vez que deverão aceitar com fé e confessar com desassombro o mistério de Deus, operante na história do homem, o mistério revelado que explica o sentido dessa mesma história. Ponto 7. Na economia da salvação, portanto, entre o Espírito Santo e Cristo, subsiste uma ligação íntima, em virtude da qual o Espírito da Verdade opera na história do homem como um outro Consolador, assegurando de modo duradouro a transmissão e a irradiação da Boa Nova revelada por Jesus de Nazaré. Por isso, no Espírito Santo Paráclito, o qual continua incessantemente no mistério e na atividade da Igreja, a presença histórica do Redentor sobre a terra e a sua obra salvífica resplandece a glória de Cristo, como atestam as palavras de São João que vêm a seguir. Ele, isto é, o Espírito,
glorificar-me-á, porque receberá do que é meu para vos anunciar. Com estas palavras é confirmado mais uma vez tudo o que disseram os enunciados precedentes. Ensinará, recordará, dará testemunho. A suprema e completa autorrevelação de Deus, que se realizou em Cristo, tendo dado testemunho dela a pregação dos apóstolos, continuará a ser manifestada na Igreja mediante a missão do Consolador invisível, o Espírito da Verdade. Quanto esta missão do Espírito esteja intimamente ligada com a missão de Cristo e quanto plenamente ela vá aurir na mesma missão de Cristo, consolidando e desenvolvendo na história os seus frutos salvíficos, é expresso pelo verbo receber. Receberá do que é meu para vos anunciar. E Jesus, como que para explicar a palavra receber, pondo em evidência claramente a unidade divina e trinitária da fonte, acrescenta: tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso ele disse que ele receberá do que é meu para vos anunciar. Recebendo do que é meu, ele vai, por isso mesmo, aurir daquilo que é do Pai. Assim, à luz daquele receberá, podem ser explicadas ainda as outras palavras sobre o Espírito Santo pronunciadas por Jesus no cenáculo antes da Páscoa, que são palavras significativas. É melhor para vós que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas, se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele tiver vindo, convencerá o mundo quanto ao pecado, quanto à justiça e quanto ao juízo. Será conveniente voltar a estas palavras com uma reflexão à parte.